Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que você sabe representa os pesquisadores, cientistas e trabalhadores federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje a gente vai mostrar para vocês que a plataforma Adapta Brasil, uma realização do INPE em parceria com a Rede Nacional de Pesquisas, está sendo usada como base pelo governo federal para as políticas públicas de combate às mudanças climáticas. Saiba mais ainda neste programa. A gente também vai mostrar para vocês uma reportagem que nós fizemos sobre o mini observatório astronômico do INPE, que completou 20 anos de atividade. Ele será fechado para um período de reforma, mas deve retornar melhor para a sociedade. No programa de hoje você também vai ter a atualização da situação da Ceitec, a empresa brasileira pública que desenvolvia microchips no país. A empresa deverá ser ressuscitada pelo governo Lula depois da assinatura do decreto que retirou a Ceitec da lista de privatizações do governo. Infelizmente, o prejuízo já está feito e a tecnologia desenvolvida nos últimos anos na Ceitec deverá ser perdida. Mas antes a gente atualiza para vocês as informações referentes à ameaça de apagão no sistema de monitoramento dos dados ambientais, do desmatamento no Brasil. Nós trouxemos na semana passada o relato da pesquisadora Luciana Soller sobre a preocupação dela e dos demais 71 pesquisadores do INPE, bolsistas, que fazem o trabalho de monitoramento de desmatamento. Havia um entrave burocrático entre o INPE e o CNPq que poderia paralisar o serviço por conta aí do não pagamento das bolsas. Mas as informações são positivas. A gente recebeu da assessoria de imprensa do CNPq a indicação de que a questão já foi solucionada. Ninguém no CNPq quis comentar o assunto. E a pesquisadora Luciana Soller nos enviou este áudio. Acompanhe. Deu certo, graças a Deus. Ontem foi uma correria, ainda tem aqui umas burocracias que a gente ainda tem que fazer hoje, mas ontem deu certo, tá? Mas assim, né, a minha fala, né, na entrevista, agora a gente está aqui continuando, né, a nossa luta aqui, da nossa condição. Apesar da gente ter vencido essa batalha com o CNPq, a gente ainda tem que correr atrás em relação à questão da nossa condição trabalhista, né? Então, assim, a luta continua, né, para que melhores condições de trabalho apareçam, né, uma formalização do nosso trabalho aqui, seja por terceirização, ou por CLT, ou por mais vagas no concurso, né? Então, acho que essa temática é uma temática que tem que continuar, tá bom? E a gente vai continuar nas nossas manifestações aí, nas nossas organizações, né, para que a gente tenha mais representatividade. E conto com vocês aí para divulgar essas próximas etapas da nossa batalha aí. Muito bem, a gente agradece a Luciana Soller e aos demais bolsistas pelo trabalho no controle do desmatamento, que ontem, inclusive, divulgou o resultado do último ano. Houve uma queda significativa no desmatamento da Amazônia em relação ao período anterior, 22,3%, e nós traremos mais dados sobre esse resultado na semana que vem. Agora a gente fala para vocês sobre a situação da Ceitec. O governo Lula, o presidente, assinou o decreto que reverte o processo de privatização da Ceitec, a empresa brasileira desenvolvedora de tecnologia de chips. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Silvio Júnior, que já conversou com a gente, inclusive, sobre a questão da Ceitec. Para você que está em casa e não sabe o que é a Ceitec, dá uma olhadinha nesse vídeo institucional que a gente volta já já.
Em um mundo cada vez mais conectado, dominar a tecnologia é antecipar o futuro. Desenvolver soluções inovadoras que facilitem a comunicação e simplifiquem processos é fundamental para o crescimento econômico das nações modernas. Em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, está localizada a Ceitec S.A., única empresa da América do Sul capaz de produzir circuitos integrados em escala comercial. Fundada em 2008, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que desempenha o papel estratégico de fortalecer a indústria de microeletrônica no Brasil. A Ceitec é resultado de uma política de fortes investimentos do governo federal para desenvolver e fornecer chips para necessidades do país. Com o foco no futuro, a Ceitec S.A. tem a missão de posicionar o país como um player global no mercado de semicondutores. A empresa contribui para colocar o Brasil no seleto grupo de países que se destacam no mercado mundial de microeletrônica. Numa área de 14.700 metros quadrados, a Ceitec conta com uma estrutura física ampla e moderna, projetada especialmente para o desenvolvimento e produção de semicondutores. Com uma design house e uma fábrica na mesma operação, a empresa é capaz de oferecer serviços do início ao fim da produção de circuitos integrados. Beleza. E aí, Silvio? Que bacana as notícias. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: demorou alguma coisa? Vocês que estavam lá participando das negociações, qual que era a dificuldade que o governo tinha para fazer a assinatura desse decreto e iniciar o processo de reversão daquilo que não deveria ter acontecido? Pois então, a gente teve a sensibilidade aí de tirar muitos nós que existiam, né, em todas as esferas, né? A gente percebeu que, mesmo o governo sendo mudado, muitas pessoas de alta administração continuavam, né, tendo cargos de gestão do governo passado. Então, isso certamente foi um processo de convencimento lento, eu imagino que em todas as camadas do governo, né? Então, isso, a Ceitec sempre foi muito questionada, né? Por que ela deve existir, por que ela vai voltar para quê? Para dar prejuízo de novo, para ser um cabide de empregos? Então, todas essas questões foram tendo que ser desconstruídas uma a uma, né? Para que a gente pudesse, então, convencer de fato a Casa Civil, né? A Casa Civil, acho que era o grande termômetro que tínhamos, né, que convencer, justamente porque aí mexe com a imagem do governo, ela que recomenda a assinatura para o presidente da República, então tem uma responsabilidade ali um pouco maior, e também tem que entender de onde vai sair o dinheiro para que a Ceitec possa voltar a operar, né? Uma vez que não estava previsto dentro do orçamento do próprio MCT. Então, sim, demorou muito tempo, né, a mais do que nós gostaríamos. Era para termos voltado ali, no máximo, em meados de maio, né, não ter passado disso. Mas, com esse trabalho todo, chegou até agora a novembro, que vai ser feita amanhã a reversão da liquidação. E a gente já começa a perceber na própria imprensa, né, que os deputados aí da oposição já estão movimentando, já estão querendo fazer dispositivos de decreto legislativo, então já tem uma certa uma voz contrária, né, à questão da reversão da liquidação, por entenderem que isso é algo maléfico para o país, que bem pelo contrário, quem trabalha com ciência e tecnologia sabe que isso é o que alavanca a economia do país, que desenvolve as pessoas, né, para um país melhor e uma economia muito mais solidificada, né, do que nós temos hoje. Muito bem. O decreto, né, publicado pelo governo, decreto 11.478, tem data de 6 de abril desse ano, exclui a Ceitec do Programa Nacional de Desestatização, PND, e revogou a sua qualificação no âmbito do Programa de Parcerias e de Investimentos da Presidência da República, o PPI. O novo decreto considera as conclusões do grupo de trabalho interministerial que avaliou o processo de reversão da liquidação da empresa. O Silvio participou desse grupo.
Segundo a imprensa do governo, a retomada, né, a reversão, vai reduzir os riscos de perdas relativas às instalações, às máquinas, os equipamentos, além de permitir o reingresso da empresa pública no mercado e a retomada dos negócios em menor prazo. Como é que está? A empresa estava praticamente parada, o pessoal que estava sendo, inclusive, sendo absorvido por outras empresas, por empresas privadas. E agora, o que está acontecendo nesse momento? Já teve alguma movimentação depois da assinatura do decreto, Silvio? O que teve de movimentação foi movimentação interna das próprias equipes, né, remanescentes na CEITEC. Então, a gente agora está tentando reestruturar a casa, porque imagine, ficamos aí praticamente 3 anos em liquidação, com uma estrutura de gestão praticamente horizontal, né? Então, nós perdemos muitas questões de hierarquia dentro da empresa, e agora, então, se tenta reverter isso, se consolidando, então, algumas estruturas básicas que são necessárias para funcionar, e a gente vai ter que buscar aí um capital humano de novo para poder alavancar os processos que a gente pretende desenvolver, porque nós perdemos todos os times relacionados a design e todos os times relacionados a processos industriais, que são aqueles que constroem o chip, né, em cima do wafer ou que fazem algum tipo de teste funcional no chip depois que ele está pronto. Então, essas pessoas foram demitidas aí do processo de liquidação, além de alguns profissionais ligados à área da manutenção, seja de infraestrutura ou de equipamentos industriais e processos administrativos. Bom, nós estamos falando de quantas pessoas, Silvio? Quantas profissionais vocês perderam quando você fala em time inteiro? Ou, se for mais fácil, quanto que restou na fábrica desses 3 anos em que a CEITEC foi abandonada? Nós tínhamos cerca de 180 profissionais antes do início da liquidação. Com a transição ali do governo, né, no final do governo Temer para o governo Bolsonaro, nós também já tínhamos uma perda de pessoas que eram ligadas à mais alta gestão da empresa, que elas já estavam percebendo que a empresa ia caminhar para rumos da liquidação. Então, muitos já estavam abandonando também. Então, nós tivemos ali um próximo a 190 pessoas, que veio diminuindo, 180, aí depois hoje nós temos 62 pessoas orgânicas da empresa, né? Então, perdemos praticamente os times. A gente tinha um escritório de projetos antes que tinha na cerca de 50 profissionais e restaram 1 ou 2. Tem um colega que está deslocado, mas tem uma pessoa de fato que fazia parte do escritório de projetos. E dos processos industriais nós ficamos com uma pessoa também. E isso não é possível de restartar nenhum tipo de atividade, né? Fora a de manutenção que nós já tínhamos antes. Então, essas pessoas precisam ser recontratadas. Obviamente que agora, com a perda de algum, por exemplo, do escritório de projetos, eles já estão trabalhando, né? A grande maioria das pessoas trabalha já em empresas multinacionais. Vieram 2 empresas para Porto Alegre, que foram trabalhar dentro do Parque Tecnológico da PUC, e absorveram, então, grande parte dos times de projeto. Mas o time de processos industriais não tem outro local para que eles desenvolvam as atividades que eles desenvolviam antes dentro do Brasil. Então, esse time ainda tem pessoas ainda que estão vinculadas a uma bolsa de alguma universidade ou fazendo alguma outra atividade que não era bem a atividade que faziam antes. Então, nós acreditamos que eles têm grande interesse em retornar para a CEITEC. Algumas pessoas relacionadas ao design também imagino que querem retornar para a CEITEC, que é uma alternativa agora que imagino que a gente possa vir a discutir no momento que o Ministério Público do Trabalho havia promovido uma ação questionando o Tribunal Regional do Trabalho sobre as demissões, né? Então, questionava o argumento da demissão, que são pessoas que passaram em concurso público, mesmo sendo CLT, elas tinham uma estabilidade, não bastava não gostar da pessoa e mandar a pessoa embora. E com a liquidação, o argumento demissional era: a empresa será fechada, então eu, como liquidante, quero te demitir porque uma das minhas missões é acabar com a empresa. E isso não aconteceu. Então, esses argumentos agora, numa outra rodada de negociações, imagino que podemos aí, então, chegar a um termo, a um acordo, onde essas pessoas que querem voltar regressem para a empresa. Isso vai ajudar, inclusive,
ao cronograma de recuperação que a CEITEC pretende fazer, justamente para poder atender às metas prometidas lá dentro do GT e que autorizaram o processo da reversão da liquidação. Que loucura, né? Desestruturaram uma empresa brasileira, produtora, player de tecnologia, uma tecnologia fundamental, né, em todo o processo produtivo. Está aí o que está acontecendo com as montadoras de automóveis no mundo, que não me deixa mentir, e que poderia estar contribuindo aí com o progresso tecnológico do país. Daquilo que você puder adiantar para a gente, que for possível de você explicar, dentro dessas metas que vocês estabeleceram lá no GT, no grupo de trabalho, quando que vocês imaginaram que seria possível a empresa voltar a fabricar e o que seria isso? Nós estamos falando de quê? Do chip de boi, do chip do passaporte? Qual que seria o objetivo mais próximo no horizonte para vocês? Perfeito. O trabalho ainda para ser melhor, assim, quantificado em tempo, né? Foi solicitado já tinha sido solicitado antes uma consultoria externa para verificação do nosso plano de negócios, né, que estava sendo proposto, para poder validar esses estudos e chegar num número, né, plausível para o mercado, enfim. Como estava em liquidação, essa consultoria não poderia ser contratada por uma empresa de liquidação. Então, isso ficou para após liquidação, né, que vai ser segunda-feira. Então, imagino que os processos aí relacionados à contratação de uma consultoria já vão estar bem avançados, tá? E a gente vai fazer uma possível mudança de rotas tecnológicas. Então, no passado, a empresa ela tinha um grupo de trabalho voltado ao escritório de projetos, que era muito ligado com a tecnologia RFID. Como nós perdemos totalmente, praticamente, esse grupo de trabalhos, fica bem complexo hoje retornar com aqueles produtos, uma vez que aqueles produtos, mesmo tendo a patente deles, eles têm uma obsolescência de mercado, eles precisam receber uma atualização e assim por diante para continuar tendo uma possibilidade de negócio com o cliente. A ideia agora, nesse momento, é partir para uma tecnologia de carbeto de silício, né? Até a própria ministra falou ontem, né, sobre isso. Então, a ideia é ingressar no mercado de carbeto de silício, que é um semicondutor que possui algumas propriedades diferentes da do silício. Então, ele consegue... Na verdade, o carbeto é o silício mais carbono, né? E isso proporciona que esses dispositivos que vão ser projetados em cima do carbeto trabalhem a temperaturas mais elevadas, podem receber maior quantidade de energia, maior quantidade de corrente e tensão, e eles têm um chaveamento também muito mais rápido do que o chaveamento do silício. Então, são outros grupos de produtos que vão sair. A gente está mirando o mercado de potência, né? Então, faríamos agora produtos ligados à parte de potência, justamente pensando nas verticais que o próprio governo propõe, que é uma eletrificação limpa, né? E uma mobilidade urbana limpa. Então, a gente conseguiria ingressar aí nos automóveis elétricos, nos dispositivos dos aerogeradores, nos fotovoltaicos, nos inversores de potência, e na parte da indústria em geral, onde ela necessite de potência com a conversão de energia. Então, isso é algo que relativamente o mundo inteiro está correndo, está fazendo, está buscando esses produtos. É um produto inovador no mundo inteiro. Se percebeu uma demanda futura por esses dispositivos de potência grande. Então, com essas análises de mercado internacional, por termos uma estrutura de fabricação, que é a planta da CEITEC, com características muito próximas das características necessárias para a fabricação desses dispositivos, então o investimento seria menor e talvez aí o tempo de resposta é menor também, né? Então, a gente conseguiria, em termos aí de 2 anos aí iniciar as atividades, porque precisam ser feitas atualizações ainda em equipamentos, né? E a própria transferência de tecnologia que envolve esses novos dispositivos. Silvio, essa sua resposta me dá dois sentimentos. Primeiro, assim, a gente fica satisfeito de saber que o projeto está pensando um futuro, né?
de um mercado que vai ser realmente muito grande. É óbvio que os carros não serão movidos a gasolina futuramente, vai precisar de chip e muito bom que a CEITEC esteja inserido nestes e em outros mercados de energia limpa. Mas fica aquela sensação de prejuízo, de perda, né? Por exemplo, com a questão do chip do passaporte. Quanto se investiu, quanto tempo, quanto dinheiro para que o Brasil conseguisse desenvolver essa tecnologia, não foi contratado pelo governo e agora nós vamos simplesmente perder? Será que é isso que vai acontecer? Em tese, assim, entra como lições aprendidas, né? A gente está considerando uma perda, de fato, entra como lições aprendidas, mas em nenhum momento a gente pensou que a gente não pode recuperar, por exemplo, os times de projetos, né? O time de design. A gente pode recuperar esse time, só que num prazo mais longo, não num prazo curto e imediato, porque nós sempre temos aquela preocupação de governo, né? Nós estamos dentro de um governo que é favorável à CEITEC, então a gente tem que se estruturar dentro de um espaço de tempo que nos proporcione uma resposta. Se a gente pensar muito grande, muito longo tempo, a gente não vai conseguir realizar essas promessas e corre o risco de uma troca de governo e aí a gente fica, então, de novo, passando por uma situação muito complexa, né? Que é, de novo, um desfazimento, um desinvestimento, enfim. Então, eu imagino que a CEITEC ela pode ser muito grande ainda. Exemplo de Embraer e Petrobras, né? Mas a gente precisa hoje reestruturar a casa com coisas mais simples e partir para algo mais complexo. Muito bem, a estratégia, assim, à primeira vista, parece correta. Fazer funcionar no curto período de tempo e dar uma resposta, inclusive para os críticos, e posteriormente tentar recuperar aquilo que foi perdido, até responsabilizar, quem sabe, a quem tem responsabilidade por esse crime de lesa pátria. Obrigado, Silvio, por ter disponibilizado seu tempo para nos atualizar aí sobre as informações e boa sorte no processo de reconstrução da CEITEC. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez. E estamos aí. Qualquer coisa é só nos chamar. Obrigado. Hein? Muito bem, muito bem. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vai conhecer o mini observatório astronômico do INPE, que completou 20 anos de atividade, que vai passar por uma reforma. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e agora a gente leva vocês para conhecer o mini observatório astronômico do INPE, prédio que completou 20 anos de existência e que será fechado em um projeto de reforma e melhoria da estrutura existente. Para chegar ao mini observatório do INPE, a gente foi primeiro ao prédio das Ciências Espaciais Atmosféricas, onde nós já estivemos mostrando projetos como o radiotelescópio Bingo ou sobre o satélite científico Mirax. Dessa vez, nós procuramos pelo pesquisador André Miloni, que além de ser titular no INPE na área de astrofísica, também atua na pós-graduação do Instituto e coordena as atividades de pesquisa e divulgação científica do Mini Observatório. O Mini Observatório Astronômico do INPE foi inaugurado em 30 de outubro de 2003, está fazendo 20 anos, na verdade fez 20 anos agora no mês de outubro de 2023. E ele foi concebido para abrigar um telescópio e câmera CCD de um projeto multi-institucional liderado pela Universidade de São Paulo, que forneceu observatórios didáticos para o ensino formal. Então a gente recebeu material e equipamento astronômico por meio desse projeto e o INPE, como contrapartida, construiu esse observatório que teve tripla funcionalidade: atender a esse projeto telescópios na escola,
que teve recursos até mesmo do CNPq posteriormente, e inicialmente da Fundação Vitae, que não existe mais, e outras funcionalidades foram a visitação presencial regular e observações científicas de alvos brilhantes de oportunidade, por meio de campanhas observacionais com outras instituições científicas que produziram ao longo do tempo vários artigos científicos publicados em revistas especializadas em astronomia e astrofísica, periódicos científicos que a gente costuma publicar nas nossas pesquisas de astronomia e astrofísica, seja no INPE ou seja em outras instituições. A cerimônia de aniversário do observatório foi realizada no último dia 31 e contou com a presença de público interno e externo ao INPE para participar das atividades de observação. Agora, com a obtenção de recursos e a contratação de bolsistas, a ideia é fechar o observatório para uma reforma ampla que deve melhorar os equipamentos e as condições de acessibilidade no local. É uma notícia ruim, mas também muito boa, porque a gente vai interditar o observatório para o atendimento ao público externo, para poder fazer reformas no prédio, reformas e reparos no prédio civil, com recursos orçamentários do próprio INPE, mas a gente vai remodelar todo o hall de equipamentos astronômicos e periféricos com recursos do CNPq por meio de um projeto que foi aprovado pelo CNPq, de modo que também foi possível contratar bolsistas, e estão já contratados 2 bolsistas de altíssima qualidade, altíssimo nível, né? São doutores, né? Em astrofísica e outro em geofísica espacial. Então a gente vai fazer várias melhorias no conjunto de equipamentos, nos acervos de imagens astronômicas e fazer um estudo de viabilidade para termos maior facilidade de atender públicos variados, ou seja, ter mais acesso a um público diverso, ou seja, ter condições de acessibilidade mais versátil, como, por exemplo, adquirindo um telescópio portátil para ser utilizado na parte externa do observatório para pessoas que usam cadeiras de roda, por exemplo. O meu trabalho de doutorado foi sobre física solar, mais especificamente sobre regiões ativas observadas em 17 GHz, e o meu trabalho atuou no fenômeno chamado emissão de girorressonância. Então, em suma, nós verificamos que o mecanismo de girorressonância ela é diretamente associada com gradiente de temperatura de brilho, né? Outros trabalhos já têm demonstrado que esse mecanismo ele é diretamente associado com a temperatura de brilho, mas ainda não havia clareza sobre a sua relação com o gradiente de temperatura de brilho. E esse trabalho ele deve contribuir para o aprimoramento da localização das fontes de girorressonância, que é diretamente associada com o magnetismo de regiões de altas alturas da atmosfera solar, o que é importante para os processos de liberação de energia magnética, tais como CMIs ou flares. O meu objetivo aqui no mini observatório é educacional e de divulgação científica, né? É imperativo o incentivo à divulgação científica, dada a grande proliferação de um vírus muito nocivo para a sociedade, que é o negacionismo científico. E o mini observatório ele está aqui juntamente com outros institutos, com outros espaços de divulgação científica, para combater o anticientificismo, combater
o negacionismo científico. E o nosso objetivo aqui é divulgar a ciência da astronomia e da astrofísica, fomentar o interesse nos mais jovens pela verificação científica e, quem sabe, estimular nesses jovens a seguir carreira na área científica. Sim, porque eu já trabalhava aqui no INPE no projeto do telescópio Bingo, faz tempo. Aí surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui no mini observatório, então eu aceitei. Como nunca tinha trabalhado também na parte com telescópios que trabalham no óptico, né? Essa foi, digamos, a primeira vez. Isso me chamou a atenção, então eu também trabalho mais na área experimental, digamos, observativa de astrofísica, então isso aqui se encaixava bastante com a minha experiência. Como é que foi a sua formação até aqui? Você fez o quê? Eu sou formado em física e de doutorado em astrofísica, depois faz 10 anos que já terminei o doutorado, e depois fiz vários postdocs em outros países também. E me formei lá, eu sou italiano, me formei na Europa, fiz um doutorado internacional de astrofísica de altas energias. Então, entre Itália, vários países, eu trabalhei na Itália e na França. Altas energias, mas como falei antes, eu tive a oportunidade de trabalhar no ITA também, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na área de astrofísica nuclear, e depois entrei no projeto no telescópio Bingo. Além de vai ter uma reforma, digamos, civil, a gente vai atualizar vários componentes do telescópio, também a parte de computadores, vamos fazer uma limpeza dos telescópios, trocar todas as conexões para deixar ele mais, digamos assim, atualizado, porque esse mini observatório tem 20 anos, foi semana passada, teve o aniversário de 20 anos, mas nos últimos anos ele não foi muito, assim, digamos, utilizado, o telescópio, né? Então a gente também trabalha na parte de divulgação e de recepção de pessoas do externo, né, do Instituto, para mostrar como funciona o telescópio, mostrar imagens e tudo. Um dos objetivos do telescópio era proporcionar visitas abertas ao público, e isso aconteceu no INPE entre agosto de 2004 e setembro de 2016, recebendo aproximadamente 4.600 pessoas ao longo de 13 anos de operação, entre estudantes, professores e público em geral. A unidade do INPE também foi a primeira da rede de telescópios na escola a fazer uma observação remota, à distância totalmente pela internet, o que aconteceu na noite do dia 12 de agosto de 2005. A gente abria o observatório nos meses ou período do ano quando a gente tem maiores condições de ter céu aberto ou parcialmente aberto, ou seja, no meio do outono até o meio da primavera, centralizado no inverno do sudeste brasileiro, né? Então eram atividades semanais, tanto para observações remotas para o público estudantil, como para visitação regular, também dirigida ao público estudantil, mas que também atendia público diverso, como famílias ou funcionários terceirizados do próprio INPE, em atividades tanto de extensão do INPE como atividades do próprio INPE, como, por exemplo, aniversário do INPE. Então, essas atividades vão ser reformuladas para saber qual é a melhor frequência, quais são os conteúdos que a gente precisa abordar nessas atividades, sejam presenciais ou à distância, para interagir melhor com a sociedade, em termos de divulgação da ciência astronômica e astrofísica. O telescópio não é considerado grande, com um espelho de apenas 30 centímetros, mas já foi capaz de fazer observações científicas, inclusive gerando artigos. Então, é um telescópio de pequeno porte, mas com recursos astronômicos, como, por exemplo, uma câmera astronômica com filtros astronômicos, para poder fazer fotometria de estrelas, especialmente estrelas brilhantes, e alvos brilhantes, como, por exemplo, ocultações de estrelas por asteroides
do sistema solar, que passam pela frente, na linha divisada de uma determinada estrela, apagando totalmente ela e dando informações sobre a forma, sobre o tamanho desses objetos que podem estar no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, ou no asteroide, desculpe, no cinturão de asteroide de Kuiper, lá na extremidade do nosso sistema planetário. E para observações visuais na ocular do telescópio, a gente pode até ter uma magnificação de 400 vezes. É muito grande a magnificação que a gente pode obter com esse telescópio, mas a gente limita isso para uma magnificação bem menor que essa por conta do efeito da atmosfera terrestre, que faz deixar difusa, deixar não nítida, deixar embaralhada as imagens de objetos. Mas ele é ótimo para observar o quê? Lua, planetas do sistema solar, aglomerados de estrelas, aglomerados não muito distantes, mas aglomerados de estrelas, e algumas nebulosas brilhantes, como a nebulosa de Órion. Isso estou falando na ocular, observando na lente de saída do telescópio, onde a gente tem nossa retina, né, sensibilizada pelas partículas de luz que vêm desses objetos, que são emitidas por diferentes processos radiativos, né? Outra ideia defendida pelos bolsistas é a de revigorar a capacidade do telescópio de produzir imagens científicas para pesquisadores e estudantes da pós-graduação do INPE e de outras instituições. E também vamos tentar fazer algumas imagens, né? Tirar algumas imagens com o telescópio para uso científico. Então isso também, apesar que o telescópio não é um telescópio assim com um diâmetro grande, né? Ele tem 30 centímetros de diâmetro, mas ainda é possível fazer ciência. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a plataforma Adapta Brasil, que reúne dados sobre adaptações do clima às mudanças climáticas e os riscos que essas mudanças provocam em diversas esferas do país. A plataforma Adapta Brasil foi desenvolvida, nós já mostramos aqui no Brasil Consciência, foi desenvolvida no INPE com apoio da Rede Nacional de Pesquisas. E ela tem sido base para as políticas do governo federal brasileiro, inclusive internacionais. O último relatório da plataforma foi divulgado e anexado à Convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a UNFCCC, difícil de lembrar a sigla, no último dia 3. Além disso, o Dr. Jean Ometo, que é coordenador do desenvolvimento da plataforma, participou recentemente de um debate com os pesquisadores brasileiros que fazem parte do IPCC, o Painel Intergovernamental Global sobre Mudanças do Clima. Vamos falar sobre isso com o Dr. Jean Ometo, que está aqui com a gente virtualmente, online nesse momento. Notícias começam a chegar sobre o combate ao desmatamento, a redução de 23% em relação ao último período, né, de junho a junho, e a plataforma sendo usada para demonstrar aí os riscos que o Brasil está tendo. Como é que foi a elaboração desse relatório que foi anexado lá na Convenção das Nações Unidas e quais são os resultados mais significativos que vocês tiraram, doutor Jean? Bom dia. Bom dia, Edmond. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Edmond, bom, essa plataforma ela vem sendo elaborada há algum tempo, né? E ela foi, como você muito bem falou, ela foi anexada na documentação que o Brasil submete à Convenção do Clima, que é essa sopa de letrinhas que você falou, a UNFCCC, né? Foi anexada como uma estratégia brasileira
para mapeamento dos riscos de impacto das mudanças climáticas em diversos setores, né? Porque o que nós temos? Nós temos dois elementos importantes nesse contexto das mudanças climáticas. Um deles é a questão da mitigação, né? Então, a mitigação é a redução de gases de efeito estufa, a redução do desmatamento, como você muito bem destacou, inclusive os dados do INPE foram divulgados ontem, né? Enfim, então esse é o contexto de mitigação que é importante. As mudanças do clima determinam impactos, né, vamos dizer, eventos que causam impactos em diversos setores da sociedade, seja na infraestrutura, seja na produção de alimentos, seja nas cidades, enfim. Então, a plataforma Adapta Brasil olhou para diversos desses setores, inclusive saúde e tudo mais, né? A produção de energia, enfim, a gente vai longe aqui. Mas, assim, olhou para esses diversos setores, mapeando com uma resolução municipal quais os impactos possíveis e potenciais que os eventos climáticos extremos determinam nessas diferentes setores da economia. Então, a ideia da Adapta Brasil é justamente ser uma plataforma que contribua ao tomador de decisão nas diferentes instâncias, federal, municipal ou estadual, enfim, inclusive do setor privado, para que tome ações de adaptação para que os impactos sobre a sociedade, sobre a infraestrutura, sobre os ecossistemas, seja atenuado, vamos dizer assim, ou se consiga, de alguma forma, ser resiliente aos impactos das mudanças climáticas. Então, essa é a plataforma. Aí a gente construiu, em colaboração com a RNP, como você muito bem disse, sob vamos dizer, sob o arcabouço do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ela dialoga com a tomada de decisão em diversos níveis, né? E justamente por conta disso, o Ministério entendeu como ser uma ferramenta importante para o Brasil apresentar como uma estratégia para medidas de adaptação no país. Doutor, estamos colocando na tela aí nesse momento, não sei se o senhor está conseguindo ver a plataforma, para quem em casa Sim. ainda não estiver assim adaptado, né, não conhecer a plataforma, adaptabrasil.mcti.gov.br. Aí aqui os Exato. setores estratégicos que a plataforma aborda: recursos hídricos, segurança alimentar, segurança energética, saúde, infraestrutura portuária, desastres geohidrológicos, infraestrutura ferroviária e infraestrutura rodoviária. Duas perguntas. A primeira delas foi a primeira vez que o Brasil anexou os dados da Adapta Brasil na Convenção do Clima? E a segunda pergunta: todos esses setores já estão operacionais? Quando a gente conversou, se eu não estou enganado, há coisa de um ano atrás, ainda tinha alguma coisa para acertar com relação a alguns deles. Sim. Bom, Edmo, na realidade, a plataforma foi a primeira vez que foi anexada como uma plataforma potencial, uma ferramenta para o Brasil utilizar em estratégias de adaptação. Então, quando o Brasil fez a revisão da sua comunicação nacionalmente determinada, que chama NDC brasileira, então o Brasil assumiu um compromisso com a Convenção do Clima de reduzir emissões, né? E esse compromisso se chama INDC. Dentro desse compromisso, o país também apresenta estratégias para ver como é que ele vai lidar com os impactos das mudanças climáticas no seu território, né? E a Adapta Brasil foi a ferramenta, na realidade, que compôs essa submissão do Brasil, essa ressubmissão do Brasil à Convenção do Clima, né? E isso foi feito recentemente. Os setores que você indica aí, eles estão, isso é em constante evolução, porque, veja bem, uma boa parte dos indicadores que compõem esses setores, eles vêm de censo, ele vem de informações que são atualizadas com uma certa frequência, né? Esse ano saiu o censo do IBGE mais recente. Quando a gente tiver acesso a todas esses dados, essas informações vão ser atualizadas também na plataforma, né?
E aí então ela é em constante evolução. A gente vai lançar mais setores. Então tem o setor de biodiversidade que vai ser incluído também, o setor de saúde vai ser amplificado. Hoje a gente tem três elementos, que é malária e duas leishmanioses, mas a gente vai incluir dengue provavelmente ainda esse ano. O setor de segurança alimentar também está evoluindo. Então, esses setores estão todos evoluindo. Vai ter uma parte que é de impactos econômicos, isso já está quase dentro da plataforma. Então, esses setores são, não só esses, mas como a plataforma está em constante evolução, né? Isso vamos dizer, não inviabiliza o uso da plataforma como ela está, porque as informações que aí estão hoje, elas já são robustas, a gente busca todas as estratégias, as metodologias científicas mais atuais, para que a gente possa ter uma informação mais confiável possível para que as pessoas possam tomar decisão, né? Então, a plataforma, apesar dela ela ter esse processo de evolução, porque inclusive até a gente vai aprendendo mais sobre os impactos do clima nos diferentes setores. Então, isso tudo vai sendo incluído na plataforma. Bom, uma curiosidade, né? A gente vê aqui, por exemplo, desastres geohidrológicos, né? E a gente acabou de observar uma questão, estamos observando, né, a questão da seca na Amazônia, né, a mortandade de botos e tudo mais que aconteceu por lá. E a plataforma, ela reúne os dados do que aconteceu ou ela tem condição de emitir algum tipo de alerta, de previsibilidade para aquilo que vai acontecer ainda? Não, Edmond, na realidade essa pergunta é central, porque na realidade a plataforma não emite alerta. O que a plataforma ela faz o seguinte, é uma plataforma para planejamento. Então, assim, ela não dá uma probabilidade de ocorrer assim num curto espaço de tempo. Então, o que a plataforma dá é um risco de ocorrência do impacto, né? E que aí deriva de seca, de cheia, de deslizamento nesse caso, uma série de coisas assim. Então, tem outras iniciativas no país que olham para o risco do impacto eminente, né? Então, a Defesa Civil faz isso, o CEMADEM faz isso, o SENAD. Então, tem uma série de órgãos do Estado, do governo, né, do Estado, que fazem isso. A Adapta Brasil não é isso, mas é assim. Por exemplo, um gestor local de um determinado município fala, bom, como é que eu tenho que preparar o município que eu estou gerindo para os próximos 10, 15 anos, para que os impactos das mudanças climáticas não afetem a população, a produção de alimentos e por aí vai, né? Então, isso é um aspecto central de como olhar para a plataforma. Então, a gente tem que olhar com a possibilidade do risco de ocorrência, né? E não de uma probabilidade muito próxima de que o evento ocorra. Muito bem, quer dizer, a plataforma ela serve para o nível estratégico, para pegar dados Exato. daquilo que aconteceu e planejar a médio e longo prazo. Ele não é de nível tático para resolver o que está acontecendo agora. Muito bacana. E uma outra curiosidade, a gente está vendo aqui uma aba de infraestrutura ferroviária. No que as mudanças climáticas podem afetar a infraestrutura ferroviária do país, por exemplo, e com o que a plataforma trabalha com relação a essa aba específica? Esse é outro aspecto muito interessante. A gente, obviamente, nós temos especialidades científicas aqui no INPE, né? E a gente não abrange todas essas especialidades. Então, a plataforma, ela é co-construída, o que a gente ressalta bastante. A gente constrói a plataforma em colaboração com outros especialistas. Então, no caso da infraestrutura ferroviária e infraestrutura rodoviária, esses setores foram construídos em parceria com o Ministério dos Transportes, onde as pessoas têm um conhecimento muito maior dos riscos, da estrutura, enfim, dos elementos que compõem aquele setor. Na ferroviária, eles se associam, né, Edmond? Então, por exemplo, o que pode impactar ferrovias é justamente deslizamento, por exemplo,
cheias muito grandes que podem impactar a estrutura de pontes, de viadutos. Então, a gente faz uma análise nesse universo, né? Então, normalmente, o impacto associado a ferrovias estão nesse universo, ou de cheias muito, muito importantes, né, que podem impactar a infraestrutura em si, ou de deslizamentos. Então, quando a gente vê a ocorrência de deslizamento de terra, ele impacta a comunicação, né? Pode ser por via rodoviária ou via ferroviária, né? Então, esses são elementos que a gente trata nesses dois setores. Muito bacana. Bom, e além da questão da inclusão do relatório da plataforma como documento oficial do Brasil dentro da Organização das Nações Unidas, o Dr. Jean Ometo participou da discussão que eu mencionei no começo da entrevista, lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, com outros pesquisadores brasileiros que compõem aí o pool de cérebros brasileiros no IPCC, e a conclusão do relatório, pelo menos aqui o que é dito pelo release do MCTI, é de que a demora na aplicação de medidas de contenção às mudanças do clima pode resultar numa perda aí da janela de oportunidade. Parece que essa janela de oportunidade para a gente fazer alguma coisa e salvar o planeta está se fechando. É isso mesmo, doutor? A gente tem quanto tempo, mais ou menos? Dá para dizer quanto tempo que a gente precisa reduzir ou zerar a emissão de carbono, por exemplo? A gente precisa agir muito rapidamente, né, Edmund? Porque, na realidade, essas janelas de tempo, elas são estabelecidas por modelagens muito complexas, né? Então, o que se preconiza é que nos próximos 7 a 8 anos, nós temos que reduzir pelo menos 40% das emissões globais de CO2, né? De gás de efeito estufa no geral, né? Então, essa redução das emissões, que é a questão da mitigação que a gente estava falando no começo, é o que se recomenda para que a temperatura do planeta ela não passe muito do 1,5, que foi acordado no Acordo de Paris. Foi um acordo político com base nas informações que o IPCC forneceram, né? Para você ter uma ideia, nós já estamos próximo de 1,2, a temperatura média global, o aumento da temperatura média global. Então, para a gente ter uma ideia, a temperatura média global do globo, a gente pegar a temperatura de todas as regiões e fazer uma média, ela é em torno de 14,5, 15 graus, mais ou menos. Então, esse aumento é em cima dessa temperatura média, não é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, o que se preconiza é que isso. Por quê? Porque um aumento de temperatura no planeta faz com que os processos sejam intensificados, né? Então, os eventos de chuva, de vento, de maremoto, enfim, de secas, então esses eventos são intensificados por um ambiente com mais energia, né? Que seria uma temperatura maior. Então, essa janela está se fechando porque as ações para que essa redução aconteça ainda são muito tímidas, né? Tem alguns indicativos de que há uma transformação importante acontecendo no setor elétrico no planeta, né? Então, mudança do uso de carvão para uso de energia renovável, né? E o Brasil tem uma matriz energética de produção de energia elétrica essencialmente renovável, né? Ou é biomassa, muita hidrelétrica, a energia eólica vem subindo de uma maneira importante, assim como a energia solar. Então, o Brasil está numa transição importante em termos de energia, de produção de energia elétrica. Nós vamos transitar ainda mais, obviamente, nós temos que chegar num valor ainda mais próximo de 100%, a gente já está acima de 80%. E na parte de combustíveis de uso de transporte. Então, isso a gente precisa transitar também para as energias renováveis. A questão nossa central é mudança do uso do solo e desmatamento, né? Então, como a gente falou, o Brasil já está atuando de uma maneira forte para reduzir o desmatamento, porque tem uma série de benefícios reduzir o desmatamento, não é só clima. Então, esses são elementos que nós temos que atuar. Então, essa janela, o Brasil pode contribuir, o Brasil tem incluindo a mudança de uso do solo, o Brasil em torno do
quinto, sexto emissor global. Com a redução do desmatamento, a gente cai muito nesse ranking global de emissões. E a gente cai muito porque a nossa matriz energética, ela é essencialmente renovável, né? Mas, enfim, como eu disse, a gente ainda tem bastante que fazer ali. Então, agora, os outros países globais que usam muito combustível, os países no planeta que usam muito combustíveis fósseis, eles precisam reduzir. Essa janela está se estreitando muito, para a gente não passar de 1,5. Então, realmente, as ações têm que ser contundentes e têm que ser rápidas, né? Então, a exploração, o petróleo vai ser difícil de deixar de ser explorado. Tem muita economia que ainda é baseada no petróleo, mas nós temos que usar o petróleo de uma maneira mais, vamos dizer, mais nobre do que queimá-lo como energia, né? A gente tem que transitar de carvão. Carvão é um combustível que polui muito, né? Então nós temos que transitar. Então, mas países como a China, como a Austrália, até como os Estados Unidos ainda usam muito carvão. O Brasil usa pouco, tem locais que usam carvão para a produção de energia, mas é pouco. Mas, enfim, então essa que é o contexto dessa janela que a gente tem que atuar rapidamente. Tá certo, quero agradecer demais a participação do Dr. Jean Ometo mais uma vez aqui no nosso programa. A gente permanece monitorando as notícias do Adapta Brasil e qualquer novidade, Dr. Jean, por favor, a gente está à disposição aqui para informar, tá bom? Muito obrigado, Ed, muito obrigado pelo espaço e a gente fica muito feliz em poder conversar sobre essas questões que são relevantes para a sociedade brasileira. Muito bem, o programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, o Semadem realiza um webinário sobre os produtos do Semadem para o controle de risco de impactos geohidrológicos. A gente vai acompanhar e trazer as novidades para vocês ao longo da semana. Um abraço para todo mundo que nos assistiu e a gente volta na semana que vem. Tchau, gente!